Rec, tá piscando, tá gravando, vamos trocar ideia. A ideia desse vídeo aqui é falar um pouco sobre a vantagem de começar um canal no YouTube e não ter ninguém te assistindo, pelo menos do meu ponto de vista. Bom, eu comecei esse canal no YouTube porque há muito tempo eu queria ter um conteúdo online, eu queria estar dentro do online de alguma forma, eu queria ter um canal no YouTube, mas por vários motivos eu sempre postergava, dava pra trás, não fazia isso aqui acontecer. E boa parte das coisas que me impediram de criar um canal no YouTube foi o fato de expor muito a minha vida, expor muito a minha cara. Eu nunca gostei muito dessa ideia. Mas aí eu, enfim, consegui superar isso de certa forma e criei meu canal no YouTube. Mas aí a parada que eu imaginava foi assim, velho, tem muitos criadores de conteúdo que criam um canal no YouTube, no dia seguinte o bagulho explodiu, tem milhares de visualizações e muitos comentários, muita gente vendo. Eu achei que o meu primeiro vídeo ia ser isso. Mas eu vi que na real não era o que eu queria, sacou? Porque acho que criava uma pressão de que eu já precisava estar pronto quando eu criasse o canal. E aí eu vi que quando eu dei o primeiro passo, eu criei o primeiro vídeo, teve 75 visualizações. O segundo teve 7 visualizações e o terceiro teve 10 visualizações, eu falei, opa, esse pá que não é bem por aí. E aí, o que eu achava que ia me limitar, me dificultar, me desanimar, na real foi uma parada que me motivou, que me fez criar um planejamento, que eu vou compartilhar com vocês, e que ao invés de diminuir o meu interesse em gravar vídeo, só criou mais interesse. E acho que nos próximos meses aí vem, sei lá, 50 vídeos de uma vez. Qual que é a parada, qual que é a lógica? Antes de fazer um vídeo, eu sempre ficava agoniado pensando, pô, e se fulano ver isso aqui? Pô, e se eu estiver criando uma versão minha que outra pessoa não conhece? E se eu estiver expondo um lado meu que tal pessoa que tá vendo o vídeo não conhece? Sabe? Sempre esses cenários de pessoas específicas que talvez iriam ver meu vídeo e que talvez iam me incomodar. Mas aí, conforme eu fui postando, como eu falei, velho, não dava visualização nenhuma. Eu achava que eu ia postar um vídeo, dormir, e quando eu acordasse, ia ter vários comentários, várias curtidas, várias pessoas interagindo, e a realidade é bem diferente. Teve um comentário, teve, sei lá, somando tudo, 80 visualizações, um trem assim. E aí eu meio que me libertei, velho. Eu vi que eu criava muitas barreiras antes de executar o projeto, antes de gravar um vídeo, com medo de um feedback negativo, e que quando eu de fato postava, eu não tinha feedback nenhum, sacou? E aí eu pensei, cara, eu tô com planos na minha mente, eu quero tracionar isso aqui, eu quero criar mais conteúdo, eu quero fazer isso aqui com um volume maior, mas tô muito receoso com o feedback da galera. E quando eu vi que não tinha galera dando feedback nenhum, eu falei, cara, acho que eu posso usar isso ao meu favor. De que forma? Já que não tem ninguém me assistindo, eu vou criar um cronograma até uma determinada data e postar X conteúdos dentro desse cronograma até determinada data. O que eu fiz? Dia 2 de abril, eu viajo. Eu tô gravando esse vídeo no dia 25/2. Fazendo as continhas, tem um pouco mais de 30 dias. E aí eu pensei, cara, por que não criar uma rotina, me desafiar a criar uma rotina para quando eu viajar eu conseguir ter bagagem, ter mais habilidades aqui com essa câmera, com o microfone, com criação de conteúdo, para eu conseguir aproveitar ao máximo. Ao mesmo tempo, criar um volume grande de conteúdo, sabe? Pelo que eu identifiquei, parece que o YouTube, ele precisa de mais dados seus sobre o seu canal, sobre sua rotina de postagem, o conteúdo que você posta para poder entregar seus vídeos da melhor forma. Então o que eu fiz? Pensei, cara, se eu preciso de mais dados pro YouTube, não tem ninguém vendo os meus vídeos e eu quero aproveitar essa minha viagem ao máximo para criar conteúdo, eu preciso estar preparado para isso. E aproveitar o fato de que não tem ninguém vendo isso aqui, se eu faço assim, sabe, é muito pouca gente, eu posso usar isso a meu favor como laboratório livre para eu testar tudo que eu quiser, comunicação, linguagem, posicionamento de câmera, frequência, títulos, thumbs e tudo mais, para estar mais preparado para quando tiver um fluxo maior de pessoas, eu saber o que fazer com essas pessoas. Então, é isso, como eu não tenho uma pressão de ninguém, a gente quer ver esse conteúdo, não tô gostando disso, sacou? Como eu tô livre pra fazer isso, eu me forcei a criar uma rotina de postagem, que agora eu vou postar toda segunda, quarta e sexta, sem falta, até a data da minha viagem. Isso deu 16 vídeos contando com esse aqui. Então a ideia não é pegar esses 16 vídeos e estourar, fiquei foda. Não, é usar isso aqui, já que não tem essa barreira da exposição, já que eu não tô sendo exposto pra ninguém, usar isso aqui como um espaço pra eu treinar. Treinar a comunicação, desenvolver fala, desenvolver rotina, desenvolver um fluxo de criação de conteúdo. Então eu tenho um dia pra gravar, eu tenho um
dia pra editar, eu tenho um dia pra postar. Então, criar essa lógica por trás antes de ter uma dependência, antes de ter demanda pra isso, sabe? Pra quando tiver a demanda, eu já tá mais preparado e conseguir usar ela a meu favor. Então, eu acho que é isso. A ideia de não ter ninguém me assistindo criou um cenário livre pra eu poder testar e me desenvolver. Então, mesmo que no final desses 16 vídeos, lá perto da viagem, ou que eu viajei e criei conteúdo pra caramba, mas ninguém assistiu, com certeza eu sei que a minha comunicação vai estar melhor, a minha exposição numa câmera vai estar mais confortável. Agora eu olho, por exemplo, no olho da câmera aqui, não fico olhando pra telinha, então eu já percebo essa desenvoltura, essa melhora só em 4 vídeos, entendeu? Então imagina a diferença que vai estar no final de 16 conteúdos, 32 conteúdos, 50 vídeos postados. Então não ter pessoas me assistindo facilitou pra eu criar esse ambiente, e eu sou um cara que, sabe, se eu me desafio falando, mano, fala do vídeo. E aí eu meio que criei esse duvido. Duvido você criar 16 vídeos, postar toda segunda, quarta e sexta, de tipo, eu não postava nada nos últimos 23 anos, e agora eu vou postar toda segunda, quarta e sexta. É um desafio pra mim, eu sei que eu consigo cumprir, eu tenho um caderninho aqui que eu anoto tudo, toda a criação de conteúdo e tudo mais, então eu já sei mais ou menos os títulos que eu vou usar, mais ou menos a lógica, eu pretendo contar um pouco da minha história, como que eu cheguei até aqui. Sabe, eu já vivi várias coisas que eu quero compartilhar, eu quero mostrar a minha vida, eu quero mostrar as coisas que eu penso, entendeu? É muito comum essa troca de ideia que eu tô tendo aqui com a câmera, eu ter ela no meu WhatsApp. Então, eu tô, sei lá, saindo da academia entupido de café, de cafeína, eu pego e mando um áudio pra alguém, um amigo, pra minha namorada, algo do tipo. E são sempre áudios assim, sabe, compartilhar a minha ideia. Eu falo, mano, isso não faz sentido, mano, eu acho isso, mano, entendeu? Então, eu penso muito em voz alta, eu compartilho esses pensamentos com as pessoas mais próximas, e agora eu tenho a possibilidade de compartilhar esses pensamentos também com a galera que me acompanha aqui no YouTube e quem vai me acompanhar, sacou? Então é isso, resumidamente eu acho que isso vai ser um vídeo mais curto. A ideia aqui é criar um fluxo de produção, então eu tenho mais facilidade para gravar, eu já tenho um esquema para gravar, para editar, para postar, para publicar. Então toda segunda, quarta e sexta vai ter vídeo. Sai um vídeo na segunda, hoje é quarta-feira, tá saindo esse vídeo, eu vou editar e postar ele hoje é dia 25/2/2026, e sexta-feira também eu pretendo lançar outro vídeo. De novo, segunda, quarta e sexta, segunda, quarta e sexta. É isso, eu vi que boa parte da galera que assiste os vídeos, sim, é pouca gente, né? Mas se botar 100 pessoas numa sala, é gente pra caramba. Então, da galera que assiste, é que eles não são inscritos, às vezes eles veem bastante conteúdo e não interage, só fica aquela visualização. Então, talvez se você chegou até aqui, gostou da ideia, quer acompanhar, ou só quer dar uma força, uma moral, pô, curte aí, se inscreve, isso ajuda bastante. Agora eu descobri o porquê que os criadores pedem tanto, tipo, cara, curte aí, se inscreve, porque isso mostra pra plataforma que aquele conteúdo é relevante e mostra pra pessoas parecidas com você. Então, se você realmente gostou do vídeo, pô, deixa um comentáriozinho aí, se você gostou da ideia, deixa uma curtidinha aí, se inscreve pra gente fazer isso aqui girar, sabe? Eu me comprometi a fazer isso aqui, mesmo que nos primeiros meses não dê certo, no primeiro ano não dê certo, mas é um fato que eu quero criar conteúdo, eu vou criar conteúdo. Ainda não tive o primeiro contato de alguém conhecido viu esses vídeos, mas eu acho que eu tô disposto, sabe? Eu acho que tem muito mais vantagens em criar conteúdo do que não criar. É claro que tem a questão da exposição, julgamento, né? Bolhas, às vezes a gente fura uma bolha e vem uma enxurrada de gente que não compartilham das mesmas ideias, mas eu tô disposto, sabe? Eu tô disposto porque eu quero isso aqui, eu acho que faz sentido na minha vida, eu trabalho com essa galera da criação de conteúdo, mas eu de fato não crio conteúdo. Então a ideia é essa, nos próximos 30 dias é criar conteúdo segunda, quarta e sexta, tem 16 vídeos já aí no Paint pra poder soltar pra vocês. E é isso, eu descobri que eu sou livre pra fazer o que eu quiser no YouTube, já que não tem ninguém vendo, então eu posso testar, posso falar minhas opiniões, sacou? Depois, não tô afim, apago aquele conteúdo, não tem ninguém aqui, sabe? Por enquanto é um laboratório teste, só que já tá valendo, entendeu? Mas não tem ninguém acompanhando, então eu acho que me dá essa liberdade de poder produzir mais, de poder errar mais, sem esse feedback negativo. E eu acho que quando tiver essa atração, tiver mais gente passando por aqui, talvez eu já esteja mais preparado para poder aproveitar essa oportunidade, sacou? Mas a ideia é isso, criar conteúdos aqui que tenham um mínimo de valor. Isso aqui é mais ou menos só a ideia inicial, sabe? Que talvez você possa fazer isso. Se você tá assistindo esse vídeo e gostou da ideia, pô, talvez valha a pena você implementar, sabe? Às vezes a gente pensa que, pô, eu vou fazer um vídeo, todo mundo vai ver. Não, velho, provavelmente ninguém vai ver. E aí é bom pra você, por exemplo, quando eu tava gravando o primeiro vídeo, cara, eu errava muito, eu falava a mesma coisa várias vezes, e conforme eu falava, ok, saiu ruim. Quando eu tentava falar aquilo de novo, ficava bem melhor. E eu falo, não, então vou fazer de novo. Então, a primeira vez ficou uma merda, a
segunda vez não fica tão merda assim, a terceira vez, pô, isso aqui já tá melhorando, sacou? Então, o volume, a tentativa e erro, você pegando esses feedbacks de você mesmo, poxa, minha comunicação agora tá bem melhor, o vídeo que eu tô falando agora, ele tá bem mais fluido, sabe? Talvez eu tô rápido demais, então talvez eu tenha que diminuir, mas fazer esse teste e aproveitar que ninguém tá vendo, talvez seja interessante pra você que tá começando, pra mim que tô começando, é interessante e talvez valha a pena o teste, sabe? Às vezes a gente cria muita ideia de que, caraca, eu vou postar isso aqui, vai viralizar, a galera vai me julgar. Não, velho, eu falei, provavelmente não vai. E você perde todos os benefícios, sabe? Com a ideia de que talvez aquilo possa acontecer, mas às vezes aquilo não acontece, você perdeu todos os benefícios por conta de um medo, um receio, que nem sempre é real. Eu tinha essa limitação de me expor, mas quando eu me expus, eu vi que ninguém tá olhando, ninguém tá vendo, sabe? Ninguém tá nem aí. E quando vê também, tipo, vamos dizer que, sei lá, às vezes até pra mim mesmo. Cara, o meu vídeo foi parar no grupo da família. Ok. A galera viu. Cara, provavelmente o vídeo 2 não é todo mundo que viu o primeiro que vai ver. O vídeo 3, muito menos, entendeu? Então é um momento de exposição, a galera fica sabendo, mas foda-se, entendeu? Provavelmente você estudou com alguém que hoje é criador de conteúdo e você vive a sua vida. Sabe, quando você viu, falou, caraca, olha lá, ó o que fulano tá fazendo. Se fulano continuou, provavelmente agora você falar, quando alguém menciona fulano, você fala, eu já estudei com ele, já é uma mudança, sabe? Você já enxerga por um outro ponto. Antes era tipo, ó, o que fulano tá fazendo, meu Deus. Depois que fulano continua e cresce, você usa aquilo pra não curar você mesmo. Você fala, não, já estudei com fulano, entendeu? Então eu acho que, levando em consideração todos os benefícios que tem a criação de conteúdo, não postar por medo da exposição, no começo não faz muito sentido, sabe? Porque geralmente ninguém vai ver, sacou? Você não precisa compartilhar no grupo da família, nem nada. Então, fica aí de sugestão. Se você tá com receio de criar conteúdo com medo da galera ver, ou, enfim, qualquer receio, cara, provavelmente a galera não vai ver. Até as pessoas que você gostariam que visse, provavelmente não vão ver, porque senão era super simples, sabe? Só postar, viralizei, tô famoso, vamos colher os frutos disso. Não, eu acho que você precisa se desenvolver como pessoa, como criador de conteúdo. Eu preciso me desenvolver como criador de conteúdo. Antes eu não conseguia falar olhando assim pra câmera. Agora eu já tô vendo que no quarto vídeo eu já consigo falar, não fico tão, entendeu? Então, imagina quando eu tiver no 30º vídeo, já vou estar bem melhor. Então, ainda que eu não colhe os frutos direto de visualizações, inscritos e tudo mais, eu colho os frutos em mim mesmo, sabe? Como habilidades, eu vou conseguir me comunicar melhor, eu vou ter uma noção melhor de timing, raciocínio, como é que eu compartilho essa informação com a galera, como é que eu tiro o que tá na minha mente e passo pra quem tá assistindo, pra quando de fato tiver gente assistindo, eu ter as competências necessárias, sabe? Pra aproveitar aquilo. Então é isso. É um raciocínio que fez sentido pra mim, é o que eu vou fazer daqui pra frente, aproveitar que não tem ninguém vendo esses vídeos e testar. Testar formatos, testar comunicação, testar ambientes, testar assuntos, pra conforme a roda for girando, eu vou me qualificando pra quando esse momento acontecer de, poxa, agora tem bastante gente assistindo, eu já tô bem mais qualificado, tô bem mais preparado. E caso isso aqui não vire nada, que eu acho difícil, porque eu vou fazer a parada acontecer, eu tenho uma habilidade nova, sabe? Eu tenho uma habilidade de falar com a câmera, eu tenho uma habilidade de me comunicar melhor, então eu acho que só tem pontos positivos. Então é isso. A ideia desse vídeo era essa, compartilhar esse pensamento, o que eu tô fazendo, o que eu vou fazer nos próximos vídeos. Pretendo compartilhar mais ideias, mais posicionamentos, mais lógica sobre o que eu faço, criar mais conteúdo, como eu falei, nos próximos dias, toda segunda, quarta e sexta, eu vou compartilhar um pouco aqui sobre a minha vida, o que eu tô fazendo, negócios, o que tá passando na minha mente. E no final desse período eu vou viajar por 2 meses. Tem muita coisa pra compartilhar, tanto da viagem em si, quanto de mim, sabe? Poxa, tem tanta coisa acontecendo. Cara, que essa semana, tipo, pingou... E hoje é quarta-feira. Pingou uns 6 projetos na minha mão. Eu falei, e aí? Qual deles que eu tenho que tocar? Entendeu? E eu posso compartilhar muito disso aqui. O raciocínio por trás. Essa construção em público, sabe? Eu acho que faz sentido. E é isso. Eu achei que seria um vídeo curto. Foram 18 minutos já. Então, vou encerrar, porque a ideia disso aqui é ser mais rápido. Mas se você chegou até aqui, se você consumir esse conteúdo e acha que faz sentido acompanhar ou só gostou da ideia, pô, curte aí, se inscreve. Isso me ajuda a crescer. É isso. Valeu por ter assistido até aí. Deixa um comentário aí, bora interagir. Tem pouca gente aqui, então eu acho que eu consigo interagir bem com a galera. E é isso, nos próximos vídeos eu pretendo aprofundar um pouco mais sobre mim, sobre a minha vida, sobre os meus projetos. E se fizer sentido pra você acompanhar, vai ser um prazer ter vocês aí interagindo, compartilhando, trocando experiências, ideias e tudo mais. Fechou? Valeu, até o próximo vídeo. Até sexta-feira. Falou! Mano, vai. Antes eu passava papo de, sei lá, 2 horas pra gravar um vídeo, um dia inteiro pra gravar um vídeo, porque eu achei que a galera tudo ia ver e eu não tinha que fazer perfeito. Véi, agora que eu me liguei, que ninguém vai ver essas coisas até o bagulho ficar grande, que eu posso fazer vários. Mano, eu gravei esse vídeo aqui em 20 minutos. 20 minutos, eu vou editar, agora são 4h39 da tarde. 6 da tarde esse vídeo tá no ar, fechou?